Hoje, vamos falar um pouco dos mistérios sobre as pirâmides do Egito e algumas de suas questões mais intrigantes que cercam essas estruturas monumentais. Olá, eu me chamo Luciano Fernandes e você está no canal Descobertas Misteriosas. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mistérios que o mundo tem a oferecer, que tal você já se inscrever aqui no canal para deixar aquela sua força? E antes do vídeo começar, que tal você também já deixar o seu joinha? Isso mesmo, isso vai nos ajudar a entender que você está gostando dos vídeos e nos incentivar a gravar mais vídeos assim. Agora, pegue sua pipoca e vamos para mais um vídeo. Construída há mais de 4.500 anos atrás, a Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas afinal de contas, como os nossos ancestrais construíram com tamanha precisão essa perfeição do mundo antigo? A construção da Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Kéops, é uma das maiores arquitetônicas do mundo antigo e continua a intrigar os estudiosos até os dias de hoje. A precisão de sua construção pode ser atribuída a diversos fatores. Entre elas, os antigos egípcios tinham um conhecimento exemplar tanto de matemática como de geometria, o que facilitou na sua construção, para calcular a base da pirâmide como também os seus ângulos que foram precisamente alinhados aos pontos cardeais. Os antigos egípcios eram especialistas no alinhamento do terreno. Eles fizeram o alinhamento da base da pirâmide usando apenas estacas e cordas, mas isso garantiu um alinhamento com a precisão perfeita. Bom, durante a sua construção, estima-se que esses grupos foram subdivididos em grupos especialistas para sua construção. Também acreditava-se que existia uma espécie de rodízio, então enquanto um momento uns estavam cuidando da construção da pirâmide, outros estavam cuidando da pecuária. Mas esse trabalho era meio que feito como uma divisão, então em um momento um ia para a pecuária e o outro ia para a construção, e depois vice-versa. Alguns especialistas acreditam que esse alinhamento com uma certa precisão da pirâmide pode ter sido feito com uma forma meio que natural, sem que eles tivessem planejado isso. Nem todos entram nesse consenso. Alguns acreditam sim que eles fizeram por conta de questões religiosas, associadas a alguns deuses místicos que existiam no Egito Antigo. No geral, a construção da Grande Pirâmide de Gizé é um exemplo notável da habilidade, conhecimento e da engenhosidade dos antigos, mesmo sem o uso das tecnologias. As pirâmides são compostas por milhares de blocos de pedras, alguns chegando a pesar centenas de milhões de toneladas. Mas afinal de contas, como os antigos egípcios conseguiram cortar e transportar essas pedras até a pirâmide? E melhor, como conseguiram posicionar sem a ajuda de uma tecnologia moderna? As pirâmides do Egito são verdadeiras maravilhas da arquitetura e da engenharia dos antigos. Construídas há milhares de anos, não se sabe ao certo como elas foram feitas, pois não existem registros físicos e concretos de como ela pôde ter sido construída. Os arqueólogos estudam meios através de descobertas que foram feitas ao longo dos anos, mas não tem ao certo essa precisão. O seu transporte era feito através de rolos e trilhos de madeira. Quando se tratava de uma distância curta, eles amarravam cordas ao redor dessas pedras que pesavam toneladas e com milhares de pessoas arrastavam até a pirâmide. Mas quando se tratava de uma distância mais longa, eles colocavam essas pedras que pesavam centenas de toneladas em cima de navios e transportavam eles através do rio Nilo, que foi de fundamental importância para o transporte tanto de pedras como de materiais de construção até a pirâmide. As pedras eram extraídas de pedreiras e elas eram cortadas com cunhas de madeiras, onde eram colocadas nas fendas das rochas e logo em seguida derramada água em cima. Essas cunhas se expandiam e rachavam a rocha. Posicionar essas rochas na pirâmide não era uma tarefa nada fácil. Os antigos egípcios provavelmente transportavam essas pedras até o topo da pirâmide usando rampas que em formato espiral iam aumentando de acordo com o tamanho da pirâmide. Arqueólogos ao longo dos anos encontraram evidências dessas rampas ao redor da pirâmide. Dentro das pirâmides existem passagens e câmaras ocultas. Algumas delas nunca foram exploradas. Será que existem tesouros nessas câmeras? Ou será que ao longo dos anos esses tesouros foram sumindo? Bom, estudiosos entendem que ao longo desses milhares de anos, diversos saqueadores e exploradores entraram nesses túmulos, entraram nessas câmaras e saquearam diversos tipos de tesouros. Alguns deles ainda se encontram em alguns museus no Egito, mas, como dissemos anteriormente, ainda existem diversas câmeras inexploradas dentro da pirâmide. Uma vez que o faraó da época mandava o seu arquiteto pessoal construir a pirâmide, isso é uma curiosidade bônus, inclusive. O arquiteto, após a sua construção, era morto pelo faraó, para evitar que após a sua morte, para quem não sabe, a pirâmide era um túmulo para o faraó e sua família, já que eles acreditavam na vida após a morte com seus deuses.
Então, o arquiteto ele era morto para evitar algum tipo de furto. Vale salientar que a arqueologia ela é uma ciência em constante evolução. Então, a qualquer momento, ao longo desses anos, pode ser encontrado novos tesouros dentro da pirâmide. Mas também vale ressaltar que essas pirâmides elas são conhecidas não apenas pelos seus tesouros e pelas suas descobertas, mas sim pelo seu passado histórico impressionante. Algumas teorias surgiram acerca dessas pirâmides ao longo desses milhares de anos. Algumas delas dizem que as 3 mais famosas pirâmides estão perfeitamente alinhadas ao cinturão de Órion. Mas isso não passa apenas de uma teoria, pois até o momento não foi nada comprovado cientificamente que esse tipo de alinhamento, ou suposto alinhamento, tenha sido feito propositalmente. Outras teorias também sugerem que essas pirâmides não foram simplesmente construídas, mas sim colocadas lá de forma sobrenatural, como por exemplo, algum alienígena que possa ter vindo à Terra e ter colocado essas pirâmides lá. Bom, ao certo não sabemos como ela foi construída. A arqueologia tem suas evidências guardadas, mas nada que comprove com 100% de eficácia que essas pirâmides foram construídas da forma que eles preveem. No contexto espiritual, os antigos egípcios acreditavam em suas religiões. Algumas delas diziam que quando o faraó morria, ele virava uma estrela no céu. Por isso que eles procuravam a sua perfeição no seu alinhamento em suas constelações, como por exemplo a de Órion. Era acreditado que o faraó era considerado um semideus. Mas é claro, é importante ressaltar que apenas são algumas teorias de que essas pirâmides tenham sido alinhadas, pois afinal de contas não existe nenhuma comprovação eficaz e 100% de certeza que realmente foram feitas dessa forma. Mas, querendo ou não, é uma curiosidade muito boa de saber sobre essas pirâmides, pois, querendo ou não, 3 pirâmides, as 3 maiores do Egito, serem alinhadas perfeitamente com alguma constelação, não dá para dizer que simplesmente foi por acaso. E assim, concluímos esse vídeo sobre os mistérios da pirâmide do Egito. Essas estruturas monumentais continuam a fascinar arqueólogos e entusiastas de todo o mundo. Mas deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a construção dessas pirâmides. Será que ainda existe tesouro? Gostaríamos de saber o seu comentário e sua opinião. Será que teve ajuda de vida extraterrestre na construção dessa pirâmide? Bom, não sabemos. E lembrando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha para poder nos fortalecer e incentivar a fazer novos vídeos para vocês. E mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo.